Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso Através de Nós. É um curso interativo da Bíblia e já passamos da metade, chegamos no tema 9 e hoje vamos ter um estudo que ele é muito importante. Depois de tudo aquilo que nós já vimos, né? Falamos sobre a Bíblia, falamos sobre a morte, falamos sobre a ressurreição, volta de Jesus, milênio, nova terra. E agora nós vamos falar sobre a lei de Deus. Por que que a lei de Deus ela é tão importante para nós, principalmente nós que estamos tendo esse conhecimento, né, da verdade e que a verdade nos possa libertar a cada momento. Certa vez um fariseu perguntou para Jesus, esse era um intérprete da lei, ele fez a seguinte pergunta para Jesus: Senhor, qual que é o mandamento mais importante na lei? Na realidade, eles queriam saber qual que seria o mandamento mais importante da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros de Moisés. São os primeiros 5 livros da Bíblia que nós temos hoje. E ele fazendo essa pergunta, ele queria testar, não é, o conhecimento de Jesus. E Jesus então respondeu dizendo assim: olha, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo é amar o próximo como a si mesmo. E aqui ele demonstra que a essência da lei é o amor, que praticamente a revelação de Deus, porque ele amplia, né, essa visão. Ao responder ali no verso 37, ele diz assim que não só seria o maior mandamento da lei, mas sim da lei e dos profetas. Ele vai ampliar toda a Bíblia, o Antigo Testamento, que eles possuíam em mãos, tudo isso, a essência seria amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. Essa pergunta aqui ela é interessante, é quem que escreveu a lei de Deus? E a Bíblia diz assim: tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, né, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. A Bíblia ela foi escrita pelo próprio dedo de Deus, nós já até mencionamos isso aqui. E quais são as características da lei de Deus? Nós temos Salmos 111, 7, 8, 119, 142, diz assim: as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. A tua justiça é justiça eterna, a tua lei é a própria verdade. Você já imaginou? Pense comigo na seguinte afirmação. E essa afirmação, com certeza, você já deve ter ouvido, né? Se não ouviu ainda, vai ouvir com certeza, porque a partir do momento que a gente começa a estudar a Bíblia, você começa a ouvir, não é, algumas afirmações. E claro, as pessoas têm direito de dizer, mas será que aquilo que dizem estão de acordo com a revelação? A afirmação é a seguinte, que Jesus aboliu a lei, os 10 mandamentos na cruz do Calvário. Você já ouviu isso? E o quão absurdo é isso? Veja que o próprio Salmo 119 diz assim: a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Então Jesus veio e aboliu a verdade na cruz? Sem sentido, né, esta afirmação. Então, isso mesmo, é uma afirmação sem sentido, porque a lei de Deus representa, né, é o reflexo do caráter de Deus. Se Deus é amor, 1 João 4, verso 7, claro que também a sua lei é amor. Como Jesus considerava a lei? Aqui no Evangelho de João 15,10 diz assim: se guardardes os meus mandamentos, os 10 mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Percebe? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, Jesus assim considerava a lei de Deus. Jesus ele guardou a lei, considerando que desobedecer à lei é cometer pecado. Lembra desse estudo? 1 João 3,4 diz assim:
todo aquele que pratica o pecado também comete transgressão da lei, porque o pecado é transgressão da lei. Se alguém diz que Jesus transgrediu a lei ou se aboliu a lei, isso não tem lógica, não é? Porque senão nem pecado teria mais. Observe aqui. Quem obedece permanece no amor de Deus. A Bíblia afirma que o mandamento é santo, justo e bom. Confirme lá em Romanos, capítulo 7, verso 12. A lei foi abolida na cruz. O que Jesus falou sobre isso? Ele diz assim, olha, não penseis que vim revogar, né? Revogar quer dizer anular, abolir. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A lei, ela foi abolida na cruz? Jesus disse que não. Jesus disse que não pense que eu vim destruir. Veja que os fariseus, de certa forma, acreditavam, né, que Jesus ele queria abolir. Jesus não estava querendo abolir a lei. Jesus era contra a tradição que era contra a lei. E aí Jesus até mesmo disse, vocês invalidam os mandamentos de Deus para guardar a vossa tradição. Então que Jesus ele estava ali condenando, né, reprovando, era a tradição e não a lei. Jesus foi claro que não veio abolir, mas veio cumprir. Jesus ampliou o princípio da lei no Sermão do Monte. Você pode ver lá em Mateus capítulo 5, 21, 22, 27 e 28. E Deus não muda. Tiago 1,17 diz que Deus não muda. Malaquias 3, verso 6 também diz que Deus não muda. E não permite mudanças em sua palavra. Nós já até estudamos isso aqui. Apocalipse 22, 18, 19, diz, ai daquele que tirar, ai daquele que acrescentar. Então Jesus não muda, Deus não muda. Por que ele mudaria? Por que ele aboliria? Se ele deu as leis no passado, por que não serviria essas leis para nós? Vamos ver aqui. A primeira tábua que Deus escreveu com o seu próprio dedo, foi a única parte da Bíblia que Deus escreveu, né? As demais foram os homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, na primeira tábua, nós temos aqui um resumo. Só um resumo, você pode ver lá a totalidade em Êxodo capítulo 20. Combinado? Então, vamos lá. Primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. Esse mandamento proíbe a idolatria, né? Proíbe a idolatria, você adorar outros deuses. Então, nós não podemos jamais ter outros deuses. E você pergunta, mas quais são os outros deuses? Todo Deus que não for o revelado pela Bíblia não é Deus verdadeiro. O único Deus é o Deus verdadeiro, revelado pela Bíblia. E outra coisa, tudo aquilo que nós colocarmos no lugar de Deus em nossa vida se torna um Deus. Lembra da história do jovem rico, que Jesus disse para ele, né, ele fez aquela seguinte pergunta, o que farei eu para entrar no reino de Deus? Aí Jesus disse, olha, guarda os mandamentos. Ele disse, eu guardo desde pequeno. Tá ok. Então venda tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. E aquele jovem virou as costas e foi embora. Jesus disse, olha, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E na realidade eles queriam dizer assim, aquele que ama a riqueza. A riqueza era o Deus daquele jovem. Quando ele disse que guardava os mandamentos, a única coisa que Jesus estava fazendo era a prova dos 9, né? Então vamos ver se você realmente guarda os mandamentos, né? Qual é o seu Deus? E ele descobriu exatamente no primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás e adorarás imagem de escultura. Esse mandamento ele é muito importante. Veja, Deus proíbe nesse mandamento e ele diz assim, não fará nada que há no céu e nem na terra. Percebe que a gente não deve fazer nenhuma imagem, nem mesmo de Deus, tentar fazer uma imagem de Deus para adorá-lo. Aí você pode perguntar, mas pastor, só mostra aí algumas gravuras que às vezes podem representar Jesus, né?
nós usamos como ilustração, não como adoração. Então Deus proibiu, não farás e adorarás imagens de escultura. Se você se ajoelha diante de uma imagem, pode ser de Jesus, você está transgredindo o segundo mandamento, porque Deus diz que não deveria fazer imagem ou adorar esta imagem. Inclusive Isaías, né, ele é bem claro quando ele fala da loucura da idolatria. Uma pessoa que pega, por exemplo, um pedaço de árvore, com um pedaço ele faz um ídolo, com o outro ele faz comida, né? E aí depois se ajoelha diante daquele ídolo e o adora como se fosse Deus. Não podemos adorar nada, nem uma imagem, porque Deus é um Deus vivo, um Deus presente. Então esse é o segundo mandamento. Terceiro mandamento, não tomarás em vão o nome do Senhor. Tomar o nome de Deus em vão é usar o nome de Deus em brincadeiras, né? E até mesmo viver o falso cristianismo. Tem gente que diz ser cristão, toma o nome de Deus, mas vive como o mundano vive. Isso também não é de acordo com a lei, é tomar o nome de Deus em vão. E o quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nós vamos ter um estudo só sobre o quarto mandamento, tá? Para você compreender bem. Mas observe que quando Deus escreveu esses mandamentos, ele está dizendo, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Será por quê? Porque na realidade o ser humano iria, né, motivado por Satanás, substituir a guarda do sábado por um outro dia. Depois nós vamos ver também isso aí mais para frente. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Há 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sexto dia, o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Quando foi instituído? No Monte Sinai? Não, foi no Éden, né, na criação. E a gente vai ver isso depois, tá ok? Na segunda tábua, nós temos agora os outros 6 mandamentos que fazem referência ao próximo. Ao próximo. Você percebeu que os 4 estão ligados a Deus? Os 6 estão ligados ao próximo. Qual que é o primeiro mandamento da segunda tábua? Honra teu pai e tua mãe. Quem é a pessoa mais próxima da gente? Não é o pai e a mãe? Sim, pai, mãe, irmãos, depois familiares, amigos, né? Nós vamos ampliando ali. O sexto mandamento, não matarás. Aqui nós temos esse mandamento ali importante, né? Não matar. Jesus ampliou esse mandamento. Lá no Sermão do Monte, você vai ver depois ali, procure, né? Mateus capítulo 5, para você ter uma ideia. Jesus não aboliu lei nenhuma, ele ampliou. Inclusive ele diz assim, está escrito, não matarás, mas se você ficar com raiva de alguém e manter essa raiva, você está transgredindo a lei, que é não matarás. Não adulterarás. Quando a pessoa é infiel, né, para sua esposa, para seu esposo, arruma uma outra pessoa, aí sim transgride também o 7º mandamento do adultério. Jesus ampliou também esse mandamento, ele nem anulou. Ele disse assim, olha, em verdade vos digo, está escrito, não adulterarás, mas se você olhar para uma mulher e a desejar no seu coração, você cometeu adultério com ela. Veja, só o desejar já é também uma transgressão. 8º, não furtarás. Né? O 9º, não darás falso testemunho contra o teu próximo, que é mentir. O novo mandamento é mentir. E muita gente quebra esse mandamento quando mente, né? Não dar falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo. Nada que pertence ao teu próximo. Por que Deus nos deu esses mandamentos? Esses mandamentos foram dados para nos proteger. Para que a nossa vida não fosse afligida. Né? Então aqui está o propósito da lei. Que diremos, pois, é a lei pecado? Disse o apóstolo Paulo. De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, Paulo aqui falando aos romanos, ele cita um dos mandamentos. Lembre-se, né, não há prova, né, de que a lei foi abolida. Se foi abolida, então não haveria mais pecado. Ninguém poderia mais ser condenado. No estudo anterior nós vimos que a base do juízo é a lei. A base do juízo será a lei.
Então, quando Deus passar o juízo, ele vai simplesmente averiguar se alguém realmente é fiel a ele, guardando os mandamentos ou não. Aí nós temos aqui 1 João 3,4, né? Relembrando, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se a lei foi abolida, logo não há pecado. Então, essa não é verdade. Nós não temos um único texto dizendo que a lei moral, os 10 mandamentos foram abolidos. Algumas pessoas confundem, né, textos que estão relacionados à lei cerimonial. Como nós estudamos aqui sobre o santuário, existiam, né, leis cerimoniais, por exemplo, Levítico é um livro que fala sobre leis relacionadas ao santuário. E todas aquelas leis usadas nos sacrifícios do santuário, todas elas tinham uma validade. Qual era a validade? Até Jesus vir e morrer na cruz do Calvário. A partir do momento que Jesus morreu, aí sim, não é, essas leis perderam os seus significados. Os seus significados. Não tem mais o porquê a gente continuar usando leis cerimoniais relacionados às cerimônias. Mas a lei moral, ela é imutável, como nós vimos, né? Ela é a própria verdade, Salmo 119. Aqui está. De maneira que a lei nos serviu de aio, aqui usando a palavra pedagogo em inglês, né? Aliás, desculpe, em grego, ela nos faz uma menção ao professor. Então, a lei nos serve como professor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, Gálatas 3, verso 24. A lei, ela não nos salva, né? Mas a lei nos mostra o pecado. Quando nós transgredimos a lei, ela nos condena, ela não nos salva. A lei, ela não foi dada para nos salvar, para nos proteger, isso sim. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, diz o apóstolo, aliás, dizendo o salmista, né, Davi, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Em Salmo 119 ainda, Davi diz assim, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Preceitos, mandamentos, lei, tudo é a mesma coisa, tá? Dentro desse contexto aqui que nós estamos estudando. Tiago, capítulo 2, verso 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo fazeis bem. Né? Essa é a lei régia. Então, qual é o objetivo da lei? Mostrar a condição do pecador. 1 João 1, 8, verso 9. Levar o pecador até Cristo para ser justificado. Romanos 10, verso 4. Tem uma ilustração que ilustra muito bem qual o papel da lei. A lei é como um espelho. Né? Quando você olha para o espelho, por exemplo, ele mostra a sujeira que tem no seu rosto, na sua face. E a pergunta é, o espelho pode te lavar? Pode limpar o seu rosto? Não. Mas ele está mostrando que seu rosto está sujo. Você vai pegar água, sabão e vai lavar. Da mesma forma, a lei nos mostra o pecado, a mancha do pecado em nosso caráter. Mas ele não pode nos limpar. O que ele faz? Nos dirige a Jesus. E Jesus, ele então nos purifica de todo o pecado. Mas isso não faz com que nós, depois de aceitarmos a Jesus, estamos livres para transgredir a lei. Lembra da mulher adúltera que foi pega no ato do adultério? Ela foi levada então pelos fariseus, doutores da lei, diante de Jesus e disse: essa mulher foi pega no ato do adultério. E a lei nos manda apedrejá-la. E aí, é claro, né, Jesus ele se ajoelha e começa a escrever ali no chão, na poeira ali do chão, mas ele começa a escrever pecados daquelas pessoas. E aquelas pessoas começam a olhar. E aí Jesus se levanta e diz assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o que aconteceu? Todos eles deixaram as pedras e foram embora.
E aí Jesus fez a seguinte pergunta para a mulher adúltera: ninguém ficou para te condenar? E ela disse: não, Senhor, não ficou nenhum. E ele então respondeu: muito menos eu te condeno. Mas veja, observe aqui uma coisa: Jesus está concedendo àquela mulher adúltera o perdão. Mas o que ele fala logo em seguida? Vai e não peques mais. Percebe? Vai e não transgrida novamente o sétimo mandamento. Veja isso. Não cometa mais adultério. Então, esse é um ponto importante. Romanos 10, verso 4, diz assim, que a função da lei é levar o pecador até Cristo para ser justificado por ele. Nós não somos justificados guardando os 10 mandamentos. Nós somos justificados quando aceitamos a Jesus, passamos pelo batismo, lavamos os nossos pecados, Jesus nos imputa a sua justiça. Nós já estudamos sobre esse tema, né? Ele imputa a nossa justiça depois que aceitamos a Jesus, passamos pelo batismo, continuamos no caminho estreito, guardando os mandamentos, ele nos comunica a sua justiça. Percebeu? Então, esse aí é o ponto. Aqui, 1 João 2,4 diz assim: ninguém é justificado por guardar a lei, porém a transgressão deliberada da lei leva à condenação. Por outro lado, a obediência é uma prova de que estamos salvos em Jesus. Ok? Claro aí, né? Jesus cita pessoas que foram obedientes à lei de Deus. Marcos 7, 6 a 9 diz assim: em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Percebe aqui? O que Jesus ele condenou nos fariseus e naquelas pessoas? Porque elas substituíram os mandamentos de Deus por tradições. E quando Jesus ele veio, ele quebrou essas tradições. Mas Jesus foi bem claro: bem validam os mandamentos de Deus para guardar a vossa tradição. É isso, não é? E aí diz assim: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Então, aqui Marcos, né, ele enfatiza bem essa questão. Claro, como que alguém pode afirmar que Jesus aboliu a lei se ele diz que não? Ah, não, Jesus aboliu a lei. Não, mas ele disse que não. Não é? Não é verdade? Jesus cita, por exemplo, o profeta Isaías ao repreender o comportamento de pessoas que em seu tempo seguiam e ensinavam tradições humanas contrárias ao seu ensino. Hoje não é muito diferente. Diante disso, precisamos atentar ao conselho bíblico. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, verso 29. Não vamos seguir tradições. Meu querido irmão, você está seguindo tradição? Não devemos, né? Não devemos seguir a tradição. Quem que nós devemos seguir? A Bíblia, unicamente a Bíblia. E eu já disse isso e volto a repetir. Não é aquilo que eu estou dizendo para você. É o que você está estudando na Bíblia, não é? Eu deixo aqui as passagens bíblicas para você estudar, reler e confirmar, marcar profundamente isso no seu coração, porque conhecereis a verdade e a verdade, isso mesmo, vos libertará. O quanto da lei uma pessoa deve observar? A pessoa pode escolher, dizer assim, eu vou guardar esses aqui. Não, não pode. Veja o que Tiago disse. O apóstolo Tiago diz: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Então ele diz: você pode guardar 10, aliás, 9, né? Mas tropeçou em um, seja qualquer um. Eu não quero guardar o primeiro. Não, eu acho que não tem nenhum problema eu adorar ídolos. Não há nenhum problema eu adorar, por exemplo, me ajoelhar diante de uma imagem, seja ela de quem for. Seja de Jesus, seja do Pai, seja do Espírito Santo, seja de quem for. Do apóstolo, piorou ainda, né? Seja quem for. A Bíblia diz, não deve. Mas a pessoa diz, não, mas eu não vejo nenhum problema. Ele está quebrando o mandamento? Claro que está. Não sou eu
que digo. A Bíblia que diz, não farás para ti imagem de escultura de nada que há no céu, lembre-se disso, e na terra, no mar, nada. Não lhes prestará culto. Né? Aí Tiago diz, se você tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. O que o salmista pediu a Deus referente à lei? Ele diz assim, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Que coisa extraordinária, né? Davi foi uma pessoa que cometeu muitos pecados, mas também foi uma pessoa que se arrependia de seus pecados. E ele, no final da sua vida, ele expressou, né, o desejo sempre de ser fiel. Então ele diz, e eu seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Essa atitude de Davi deve ser a nossa atitude, de sermos obedientes aos mandamentos de Deus. O salmista pediu sabedoria para obedecer à lei e nós devemos fazer o mesmo. Davi reconhecia que o resultado da obediência à lei de Deus é alegria, paz, sabedoria, felicidade. Salmo 19, 7 a 11. Tal obediência é uma prova do nosso amor a Deus. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Observe que aqui nós temos João 14, 15, nós podemos entender isso aqui de uma forma também assim interessante, porque tem gente que diz assim, mas eu não consigo guardar os mandamentos. Paulo chegou nesse dilema, né, se você ler lá Romanos capítulo 7, todo o capítulo ele fala sobre o homem do pecado, né, lá o homem do pecado de Romanos. E ele fala, miserável homem que sou, porque eu quero fazer o bem e não faço, o mal que não quero, esse faço. Naturalmente, para nós seres humanos, guardar os mandamentos não é fácil. Mas Jesus, ele nos ensinou que se nós estivéssemos ligados nele e ele em nós, nós produziríamos o fruto da obediência, fruto do amor, né, fruto do Espírito. Tal obediência é uma prova do nosso amor a Deus. E aqui vem o que Jesus diz. Se me amais. O que vem primeiro, a obediência ou o amor? Amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Observe que a obediência é o fruto do amor. Quando eu amo a Jesus, eu guardo os seus mandamentos. A pergunta deve ser então essa, não é? E aqui perguntas para nossa reflexão, que são importantes quanto a essa questão. Ficou claro para você que a lei de Deus é eterna e ainda está em vigor para todos os seres humanos? Isso precisa ficar bem claro para você. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você tem alguma dúvida, mande aí. Então, um link, você vai escrever ali a sua dúvida e manda para nós. E aí vamos mandar. Existem muitos outros textos, mas devido aqui à limitação do nosso tema, né, do nosso tempo, a gente não vai abranger todos. Mas você, com essas passagens, você já tem uma ideia de como realmente é isto. Então ficou claro para você? Você sente em seu coração que Deus deseja que você obedeça aos seus mandamentos, motivado pelo amor? Claro que sim, não é? Eu garanto para você. Eu tenho 34 anos de adventista, né, que me tornei adventista, que conheci a verdade, que fui liberto pela verdade. E eu garanto para você que só temos bênçãos a receber. Deus nos protege de uma forma extraordinária a partir do momento em que nós passamos a dedicar a nossa vida a Ele e a guardar os seus mandamentos. E só fazemos isso, é claro, motivados pelo poder. Você deseja receber de Deus poder para guardar os seus mandamentos? Eu creio que sim. E essa resposta também ela é minha. Como eu disse, todos os dias nós temos que tomar decisões de estar em Jesus, de ser fiel a Jesus e de guardar os seus mandamentos. Eu quero orar para que Deus ajude na sua decisão de você continuar firme nas mãos do Senhor. Amado Deus e bom Pai, queremos agradecê-lo, Senhor, por mais esse estudo, nesse curso. Queremos agradecê-lo porque o Espírito Santo
tem falado através de nós para essas pessoas, né? E o Senhor tem falado para nós através da tua palavra, e nós rogamos que o Espírito Santo nos capacite a guardar os mandamentos, que possamos desejar a ficar próximos do Senhor, para que a tentação não nos alcance e nos leve a transgredir o mandamento do Senhor. Abençoe o nosso querido, a nossa querida, e também os seus familiares e os seus projetos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente, que a cada dia você possa continuar firme, né? Já estamos agora chegando no final do nosso estudo, faltam só 6 temas, mas isso não é o fim desse curso e também não é o fim dos estudos. Nós vamos continuar estudando, com certeza você vai continuar estudando, buscando mais conhecimento, e que Deus te dirija sempre no caminho dessa verdade, que essa verdade te liberte completamente. Um grande abraço.